Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site pelasjardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 82. Fala, Sidney, tudo bom? Beleza, Felipe, e você? Tudo ótimo. Bom, Sidney, primeiro a gente precisa, primeira coisa já, tem que lembrar que o programa de hoje vai ser meio a meio, certo? A gente vai falar metade sobre o jogo dos Texans, metade sobre o próximo jogo dos Steelers, porque agora é final da AFC e a gente tem que falar um pouco mais desse jogo, não dá pra ser só um finalzinho de programa, né? Exato, é o principal jogo do ano, né? Uma vitória garante passagem para o Super Bowl 51, então é um jogo que merece demais a nossa atenção e eu tenho certeza que a galera também está interessada em escutar bastante sobre esse jogo. Exatamente. Hoje a gente tem aqui o Danilo Batista do Black Yellow BR para gravar com a gente sobre os Steelers. Fala, Danilo. E aí, Felipe, fala, Sidney, tudo tranquilo, cara? Então vamos primeiro sobre o jogo do Texans e depois a gente volta com o pessoal do Black Yellow pra gente falar do jogo dos Steelers. Vamos então falar de Patriots 34, Texans 16. A primeira coisa que mais mostra aí é esse placar, que não mostrou exatamente como foi o jogo, porque 34-16 parece que foi um jogo até fácil, mas não foi, né, cara? É, exato, principalmente no primeiro tempo, foi um jogo que a gente começou com tudo, né? Dávamos a impressão no início que seria uma vitória tranquila e depois veio aquele velho filme da temporada de 2016. Começamos a cometer um erro atrás do outro, os Texans chegaram no placar e eu arrisco dizer que eles só não passaram porque eles não têm o melhor quarterback do mundo comandando aquele ataque, né? Pois é, então eu já vou até puxar aqui a pergunta do Neto, é o dele, ele não pôs o primeiro nome dele, se é Antônio, se é Alexandre. Ele pôs aqui, ó, só ganhamos pois os adversários estavam com o Osweiler como QB. Essa é a verdade. Eu não discordo muito não, né, cara? Eles sofreram bastante pra conseguir pontuar, a gente fez 3 erros aí seguidos. Que deu a bola pra eles e eles fizeram só 10 pontos com esses 3 erros, né? Imediatamente após os nossos erros, sim, 10. Assim, eu não diria que a gente só ganhou por conta do Osweiler, eu diria que ele foi um fator no jogo, sem dúvida. Talvez se eles tivessem um quarterback minimamente competente, eles tivessem ido pro intervalo após o segundo quarto vencendo. Porque nosso ataque travou após os 14 pontos, o Houston chegou aproveitando nossos erros e teve oportunidades de aumentar esse placar e não conseguiu porque realmente o Brock Osweiler não é dos mais precisos aí da NFL. Exato, o próprio Belichick falou, né, o Logan Ryan disse depois do jogo que o Belichick disse pra eles que foi sorte, aí a verdade é o que a gente também acha. Se é um outro time, um ataque um pouco mais poderoso, um ataque um pouco mais consistente, poderiam ter feito 21 pontos nesses 3 erros nossos facilmente. E aí seria um problema grande, porque a gente estaria bem em desvantagem no placar, tudo, e correr atrás é sempre mais complicado. Porque querendo ou não, a gente errou, a gente deu a bola pra eles, mas a gente não ficou em desvantagem, aquela coisa que, tipo, precisa pontuar de qualquer jeito, porque senão tem que pontuar rápido, sabe? Tipo, tá com duas bolas de desvantagem, não teve nada disso. Então, por pior que tenha sido, por mais complicado que tenha sido a situação ali, principalmente no primeiro tempo, não foi uma situação tão grave como poderia ter sido, né? Exatamente. Então, por sorte não, por competência nossa, a gente conseguiu ajustar no segundo tempo, né, muito do que foi errado no primeiro. Se dá para dizer que no primeiro tempo os Texans não pontuaram porque o Osweiler errou alguns caras livres, no segundo tempo dá para dizer que eles não pontuaram porque a nossa defesa foi muito bem também. Então, assim, os ajustes aconteceram no intervalo, mas realçando, a gente só teve a oportunidade de reajustar na frente e no placar por conta também do Brock Osweiler. E pra mim, cara, eu vi bastante gente falando assim... na verdade, eu vi de tudo sobre esse jogo. Eu vi gente falando que o time jogou muito mal.
E eu vi gente que reclamou, porque a gente fez... Aliás, você, Sidney, seu corneta dos infernos. A gente soltou, você fez aquele post ali sobre a situação de jogos depois da bye week, que esse ano a gente jogou mal todos. E teve gente no Facebook que ficou brava, falou que a gente é corneta, que a gente não torce pros Patriots, Sidney. Teve gente que viu outro jogo, né? Vi outro jogo e li outro texto, né? Que a galera me acusou de algumas coisas que eu não escrevi, mas tudo bem, faz parte aí. Não é corneta não, é porque são coisas que a gente observa, né? Não adianta a gente fazer um site aqui e ficar, o Tom Brady é maravilhoso, o Bill Belichick é um gênio, o Edelman é fantástico e só ficar passando a mão na cabeça dos caras. A gente tá aqui para que a galera veja a nossa opinião do bom e do ruim, né? Não, quando jogar mal a gente vai falar sim, e como você acabou de falar agora há pouco aí, o primeiro tempo foi mal e o segundo tempo a gente se ajustou, então verdade seja dita. E pra mim, cara, eu cheguei numa conclusão de que esse jogo contra os Texans foi 100% do que é os Patriots em 2016. Foi assim, se alguém não viu a temporada inteira e só assistiu o jogo contra os Texans, tá pronto, não precisa saber mais nada do que é esse time em 2016. Erros que quase jogam tudo pro alto, que a gente viu acontecer várias vezes. Essas baixas malucas que tá jogando bem do nada começa a jogar mal. O placar até, cara, 16 pontos é a média mais ou menos dos pontos que a gente tomou no ano inteiro. Os 34 é basicamente a média dos que a gente fez. Eu achei que foi assim muito cru, assim, sabe? O que são os Patriots em 2016 pra mim. Esse pra mim é o grande problema, porque não é um time incrível, né, cara? Não tem sido, né? Tem jogadores para ser, mas digamos assim, esses quartos que basicamente acontece dentro de um quarto, né? Nossos problemas aí, né? E geralmente é do meio do primeiro para o meio do segundo quarto, a gente aconteceu várias vezes na temporada. Então, esses erros estão se repetindo e à medida que a coisa vai afunilando nos playoffs, dá pra dizer que não dá pra afunilar mais, a gente já tá no topo dos playoffs praticamente, final da conferência, e um erro no jogo de playoff, ele tem um peso muito grande. Então assim, se você comete os erros que você cometeu contra os Texans, contra um ataque como os Steelers, por exemplo, com o Big Ben, com o Antonio Brown, com o Le'Veon Bell, provavelmente você vai pagar e vai ser complicado você conseguir recuperar isso aí. Então, deixa a gente sim assustado, né? Porque se for um desses dias que a gente começa a dar tudo errado durante 10, 15 minutos de jogo ali, pode ser o final da temporada. Vamos puxar um pouquinho alguns destaques aqui de jogadores, Cid. Como eu disse, a gente não vai desenrolar tanto, porque a gente ainda vai falar de Steelers hoje, mas a gente puxou alguns destaques aqui que a gente tem que falar. Primeiro jogador que eu acho que a gente tem que começar a falar é do Dion Lewis. Lewis foi dono aí de 3 touchdowns. Aliás, pela primeira vez na história da NFL que um jogador fez um TD correndo, um de passe e um de retorno em jogo de playoffs. Então isso foi animal, o Lewis jogou muito bem. Mas teve 2 fumbles aí que preocupam um pouquinho, um de retorno e um correndo. Isso a gente viu, Sidney, até soltamos no Twitter essa semana já. O Patriots cometeu 11 fumbles em kickoff e punch. Não acontecia um número desse por um time há 10 temporadas, que um time não conseguia chegar em 11 fumbles só em kickoff e punch. É um número absurdo, a gente tá vendo toda hora acontecer, já aconteceu com diversos jogadores, e isso precisa ser resolvido urgente, né, cara? Porque a gente já tá chegando no ponto de pé de fair catch em todas, né? Isso que você falou no final que eu queria realçar. Não dá pra colocar a culpa disso num jogador apenas, porque a gente teve vários retornadores essa temporada. O Lewis retornou Schultz, o Edelman retornou, a Amendola retornou, até o Matthew Slater retornou o Schultz, James White. Então, assim, todo mundo errou nessa função. E, cara, assim, sinceramente, eu não sei se tem muito o que fazer nesse final de temporada, porque ou você confia nos caras e reza pra eles não errarem no último jogo antes do Super Bowl, ou você realmente vai todo mundo pedir fair catch e vamos que vamos da linha de 25. Eu vejo o Lewis, tem um probleminha dele aí, que parece que ele corre com a bola com o braço meio aberto, né, meio longe do corpo. Disso também, então fale aí. Até no touchdown, no retorno que ele conseguiu o touchdown, teve um momento que ele passou entre 2 ou 3 jogadores do Texans com o braço meio aberto assim, que eu disse, vai ser agora o fumble. E ele conseguiu driblar os caras, passou e retornou para touchdown. E eu fiquei pensando, ele deu muita sorte ali dos caras não terem botado. Um simples tapa na bola tinha tirado a bola da mão dele naquele momento. E posteriormente foi isso que aconteceu. Então, assim, o Lewis é tão ágil que ele tem a confiança de que no último momento ele vai conseguir se desvencilhar do cara que vai fazer o tackle. Então, ele tem que ter essa noção de quando o tackle vai ser inevitável e proteger melhor a bola nesse momento.
Eu gosto da ideia de ter ele ali. Todo mundo que ouve a gente aí sabe que eu odeio a situação de pôr o Edelman nesses retornos. Mas o Lewis eu acho um bom jogador. Tanto que ele mostrou que ele consegue, ele tem toda a agilidade necessária. Mas ele precisa trabalhar isso aí mesmo, de grudar a bola no corpo ali, fazer os 3 pontos e proteger a bola. Porque senão não adianta. Não adianta ele ser o mais ágil do mundo e sofrer fumble bobos como ele sofreu. Mas, voltando aí pra falar mais do Lewis no jogo, Sidney, ele tem um retrospecto incrível com a camisa dos Patriots, não perdeu ainda, desde quando ele entrou, tudo bem que ele ficou fora vários jogos, mas toda vez que ele jogou ele não perdeu, e nesse retorno, Sidney, somando aí tudo que ele correu dentro do campo ali no retorno, indo pros lados e tal, foi 136,9 jardas que ele correu naquele retorno do touchdown, que acabou virando a maior jogada da temporada, cara. Se fosse em Denver, na altitude, ele tinha saído de lá direto pro hospital, né? Dessa corrida, né? Deve ter ido pelo menos tomar um oxigênio ali no balão. Mas é incrível, a jogada foi incrível. Essa invencibilidade dele também, porque ele é um cara dinâmico, né? Ele traz uma dinâmica diferente pro ataque. A gente sempre fala aqui no podcast que quando, por exemplo, você tá com o Blount lá atrás, a probabilidade de ser corrida é muito grande. Se você tem o James White, a probabilidade de ser um passe é muito grande. Se você tem o Lewis, a defesa não sabe. O Lewis é bom correndo, é bom recebendo passe. Então, assim, essa versatilidade dele faz dele uma arma muito interessante. E só uma coisinha também, que talvez tudo isso que a gente está falando aqui e elogiando do Lewis só tenha ocorrido por conta da doença que o Blount teve na semana antes do jogo, que provavelmente por isso não participou tanto, né? Porque foi muito mais usado o Lewis do que o Blount nesse jogo. Passando aqui para Brady, eu vou entrar com uma pergunta já aqui que é polêmica, hein? O Michael Mendes, ele pôs assim: às vezes o Brady não força demais o passe. Quem ouve a gente que sabe que a gente tá, aliás, nesse ano principalmente, né, Sidney? Não foi toda semana que a gente elogiou, não. E exatamente nessa questão aí, né, cara? A gente viu o Brady de novo fazer uns passes ali meio estranhos, hein? Dá pra dizer que o Brady força sim. Eu acho que isso é decorrente da qualidade dele em si. Ele é um cara que ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele consegue colocar a bola em algumas janelas muito apertadas, e às vezes ele erra um pouco, né? Como nas 2 interceptações dele, né? Ele tentou forçar a bola em espaços apertados, principalmente na segunda. O nosso recebedor não conseguiu pegar na bola e a bola sobrou para o jogador dos Texans. E às vezes essa forçada de barra são naqueles passes longos, aqueles passes que formam uma verdadeira parábola, né? Teve um passe que ele mandou para Hogan e outro para Edelman nesse jogo, que bastava o defensor ter virado para a bola que ele teria interceptado, porque foi um passe assim, Brady jogou para cima e torceu pro recebedor pegar. Então assim, acontece, ele força, muitas vezes dá certo, mas às vezes o tiro sai pela culatra. Né? O que você achou da primeira interceptação, aquela com o Floyd? Eu, sinceramente, achei que foi mais erro do Floyd do que dele ali. Se fosse para resumir as duas, eu diria que a primeira interceptação foi meio a meio e a segunda foi culpa do Brady. A segunda também. Segunda, também concordo que ele soltou ali no meio, tinha um monte de jogador ali, um trânsito absurdo de jogador ali, tanto que um desviou e o outro agarrou, tinha chance de 2 interceptar. Mas na primeira ali eu achei que, cara, foi um pouco, não foi na mão o passe, mas para um receiver, cara, o receiver tem que ter esse range aí de saber ajustar aí. Não foi uma bola que era impossível dele pegar. Ele podia, se ele se mexesse, ele ajustasse o corpo dele, ele pegava a bola. Dá pra você fazer 2 perguntas e responder elas assim. O passe foi bom? Não. Dava pra agarrar? Dava. Então bem o que você disse, fica meio a meio aí pros dois, né? E eu senti que, como o Malcolm Mitchell não participou, aquela ali era a jogada do Mitchell, era pro Mitchell tá ali, né? O Mitchell tá fazendo muita diagonal pro meio, Brady e Mitchell estão trabalhando muito bem nessa diagonal pro meio, e foi aquela jogada ali que eu não sei se é... Vamos dizer, se eu tô pegando muito no pé do Floyd ou se eu já tô gostando muito do Mitchell, mas eu acho que se fosse o Mitchell ali, ele pegava, cara. Porque o Mitchell, a gente tá vendo muitas vezes ele pegar essas bolas que ele pega com a mão mesmo, não é aquele receiver que traz a bola pro corpo, nem nada. Ele estica aquele braço gigantesco dele e põe a mão na bola e a bola gruda ali e não sai mais, né? E esse tipo de rota tem muito do entrosamento, né? O cara sabe onde o quarterback quer que você esteja para pegar a bola. Então não tem como negar que o entrosamento do Mitchell com o Brady é bem maior do que o do Floyd, até pelo tempo que os dois tiveram de treinos, de jogos e tal. Exato. Bom, ainda sobre o Brady, tem uma coisa interessante aqui, que até o começo do quarto período, do último período, ele estava 11-11 em passes pro Edelman e pro Hogan, e eu achei muito disso, cara. Achei que o jogo aéreo foi... Aliás, jogo corrido quase não teve, né? Blount não conseguiu
fazer nada. O L sofreu tanto para proteger o Brady quanto para abrir o jogo corrido. Então a gente acabou tendo que ir para aquele jogo aéreo característico nosso, mas foi muito limitado a Hogan e Edelman, né? E até porque aqui a gente tem que reconhecer um pouco o mérito da defesa dos Texans, né? Eles vieram com um plano de jogo claro de encher de gente ali, digamos, aquelas 10 primeiras jardas, 15 da linha de scrimmage, que é onde o Brady tá mais acostumado a trabalhar, onde acontece a maioria das rotas dos Patriots. Então o que é que eles fizeram? Colocaram muita gente fechando essas rotas aí e deixaram espaço lá atrás. Então forçaram o Brady a lançar essas bolas mais longas, né? Tanto que a gente viu muito passe muito alto, digamos assim, para Edelman e para o Hogan nesse jogo, porque não tinha como passar mais próximo da linha de scrimmage pelo modo como a defesa dos Texans se organizou. Então assim, realmente o Brady foi forçado a buscar passes mais longos, né, nesse jogo. Bom, e para completar aí, para mostrar bem como não foi um jogo incrível do Brady, esse foi o segundo jogo de playoffs seguidos dele, que ele terminou com um rating menor de 70 e com menos de 50% dos passes completados. Então o último foi aquele contra o Broncos ano passado, e agora esse contra os Texans, 2 jogos que o Brady não jogou como a gente sabe que o Brady é. No lado da defesa, Sidney, a gente não pode deixar de falar do Logan Ryan, cara. Que jogo fez o menino, que foi xingado o ano inteiro, e eu vi gente que eu tô marcando o nome, que falou mal do Logan Ryan o ano inteiro, e mandou mensagem pra gente dessa vez falando que tem que renovar com o Logan Ryan. Cara, assim, o Ryan, acho que eu até fiz muita defesa dele durante os podcasts dessa temporada, falando que ele não tava 100% fisicamente, que o fato dele ter caído em relação ao ano passado não era só técnico, era físico também. E eu acho que ele provou isso no final da temporada, né? Ele vem subindo desde a segunda metade da temporada, e nesse jogo contra o Texans foi um jogo intocável, assim, impecável do Ryan. Desviou passes, sacou o quarterback, interceptou. Então, assim, tudo que você pode esperar de um corner, ele fez, né? Marcou muito bem, tanto o Fuller às vezes, né? Que o Fuller ficou mais com o Butler, e principalmente o DeAndre Hopkins fez um grande trabalho contra ele. Assim, anima realmente para essa reta final aí o jogo do Logan Ryan. E muito também aquilo que a gente vem falando bastante aqui, de terem trazido ele pro slot, né? Às vezes, cara, como é incrível, né? Às vezes, 2 passos pro lado que o cara joga, muda totalmente o jogo dele também, né? Ele se achou muito mais no slot ali. Então, a gente tá podendo aproveitar essas subidas dele, que é até uma coisa que você reclamou em alguns programas atrás, bastante programas atrás até, mais lá pro meio, que não tinha blitz de corner, lembra? Com o Ryan agora em slot, estamos podendo fazer, tanto é que ele fez o sec. Muda 2 passos pra dentro jogando, muda completamente o jogador, né, cara? A função dos treinadores é isso, né? Identificar onde o cara pode render melhor. E essa mudança só foi possível pela chegada do Eric Rowe, né? Que fez uma bata de uma borrada nesse jogo, mas ajudou muito a dar estabilidade a essa secundária. A secundária, o resto da secundária também jogou muito bem. Butler jogou muito bem, o McCory jogou bem com a interceptação, o Harmon também com a interceptação, o Chung também. Inclusive eu queria lembrar que o Osweiler, por exemplo, ele tem esse jogo dele com o Hopkins, que é o principal receiver dele, mas depois disso ele é um jogo muito forte com os tight ends. Contra o Raiders a gente viu bastante isso, ele procurar sempre os tight ends quando ele precisava, era muito a bola de segurança dele ali no meio. E, bom, o touchdown que eles fizeram foi com o tight end, mas foi uma jogada totalmente, a defesa caiu inteira, então não tem nem como falar que foi um erro de um ali, foi um erro de todo mundo. Mas no resto do jogo, o Chung mais uma vez trabalhou muito bem com esses tight ends e não deu muita opção pro Osweiler nisso também, né? Exatamente, e tanto o Chung quanto o McCory, né? Dava pra ver que ambos, por vezes, revezavam nessa função de marcar os tight ends do Texans, né? O McCory até desviou bola na end zone. Então, assim, nossos safeties, os dois conseguem fazer essa função com qualidade. Então, dá pra você misturar um pouco essa cobertura lá, deixar o quarterback adversário pensando quem é que vai pegar quem. E eles foram muito bem. E o Chung também fez blitz, né? Ele não conseguiu chegar no Osweiler, mas deu pra ver algumas vezes o Chung indo pro blitz. Exato. E como a gente viu até no vídeo do vestiário, Sidney, foi o dia de Rutgers ali, né, cara? Com o McCory, com o Harmon e com o Ryan interceptando. A universidade que o Belichick ama tanto, todo ano vem jogador de Rutgers, e esse ano provou que valeu a pena, né? E o Belichick já apanhou por conta dessas seleções de jogadores de Rutgers, principalmente do Ryan em alguns momentos e do Harmon. Não tá no gibi, né? A galera criticou muito ele, mas tá aí a prova, são jogadores de qualidade. E incrível como o Harmon consegue interceptar a bola em playoff, em jogo decisivo, né, cara?
A gente fala bastante aqui, né? Ele tem essa, vamos dizer, um privilégio, porque ele joga bem lá atrás. A gente vê que tem informação que quase, quando a gente vai ver no vídeo, a hora que fecha ali nos 11 de cada lado, você não vê o Harmon de tão atrás que ele tá. Então ele tem esse privilégio de ter um tempo maior, de estar vendo o jogo lá de trás. Mas ele sabe fazer isso muito bem, né, cara? Porque ele sempre chega. É incrível quanto o Harmon intercepta. Ele não é aquele jogador que a gente olha toda hora pra ele, que ele tá ali desviando bola toda hora, ou dando um tackle mais forte que chama atenção. Mas do nada, se a bola vai um pouquinho mais fora de tempo ali, se vai um pouquinho mais balão, o Harmon tá nela, né? Exatamente. E daí, para terminar essa questão na nossa secundária, a interceptação do McCory é incrível a leitura da jogada que ele teve, né? Parece que quando saiu o snap ele sabia que o passe era para lá, a velocidade dele para fechar é incrível e é como o Belichick sempre fala, ele estuda muito, trabalha muito na questão de analisar os times adversários e foi um claro exemplo essa interceptação de que ele sabia jogar, sabia para quem ia o passe e fechou na hora, perfeito. Bom, como a gente não vai conseguir falar de tudo, pra quem quiser ler um pouquinho mais sobre o jogo contra os Texans, tem a sua análise no ar já, né, Sidney? Já tá lá, vou pôr o link aqui pra galera. Ali tá detalhando mais ataque, defesa, destaques, tudo certinho, né? Exatamente, dá uma olhadinha lá, tem umas coisinhas que a gente deixou de fora do podcast por conta do tempo e do jogo dos Steelers, né? Tem algumas informações aí que vale a pena dar uma conferida. Então beleza, vamos falar de Steelers agora. A gente nunca fez isso aqui, né, Sidney? De tentar trazer alguém, o inimigo, trazer o inimigo pra dentro de casa. Mas o pessoal do Black Yellow faz um trabalho animal, muito, muito certinho, muito do jeito que a gente gosta de fazer. E a gente tinha tentado fazer alguma coisa na temporada regular, não deu certo. E aí surgiu a ideia da gente conversar junto aqui, né, Sidney? Pra gente ver qual que é a visão deles também sobre esse jogo, né? Exatamente, até porque a gente está tão acostumado a só focar num time que a gente, por mais que olhe para o outro, é diferente a visão é diferente daquele cara que está vivendo o dia a dia daquele time, né, todo dia. Então vai ser muito legal bater esse papo com o Danilo para ele falar um pouco mais para a gente aí como é que estão esses Steelers aí para essa final de conferência. Então beleza, vamos falar aqui de Steelers e Patriots, final da AFC. Bom, primeiro eu já tenho que avisar aqui que vieram muitas perguntas, muitas mesmo, e a gente não vai conseguir colocar todas no programa. Então o que eu vou fazer eu vou citar o nome de todo mundo aqui, e as que eu conseguir encaixar, basicamente vai entrar, eu acho que no meio do nosso papo aí vai entrar as respostas que vocês querem, só não vou conseguir fazer as perguntas. Então tem o David Wilson, o Harris Krause, o Pablo Maurício, o Carlos, a Ana, o Ricardo Andrade, Kelson Tiarles também. Todo mundo aí mandou pergunta pra gente sobre os Steelers, então a gente vai tentar pôr no meio do papo aqui. Danilo, primeira coisa, como que você vê essa questão? Pra mim, acho que é o ponto-chave de tudo aí, depois do que eu vi domingo desse jogo contra os Chiefs. Foi a questão de vocês não terem conseguido fazer nenhum touchdown no jogo. Vocês ganharam o jogo só com field goal, e vocês vão enfrentar a defesa dos Patriots, que é uma defesa que, se tem uma coisa que a defesa dos Patriots sabe fazer esse ano, é não tomar ponto, né, cara? A gente tá até meio acostumado com esse tipo de defesa bend but don't break, assim. O Big Ben, ele normalmente é um dos top 5 quarterbacks na liga, só que nesse ano ele não tem mostrado todo o poderio que ele pode mostrar, mesmo tendo nas mãos o melhor wide receiver da liga no Antonio Brown. Então, pesou muito a suspensão do Martavis Bryant para os Steelers, a suspensão da política de substância ilegal da liga. Um ano inteiro fora, sem ter o wide receiver 2 é muito pesado. O Heath Miller, que não tá mais jogando, se aposentou, era o tight end, bola de segurança, também tá complicado. O Ladarius Green, tight end, foi contratado para ocupar esse vácuo aí sem o Heath Miller. Tá num esquema de concussão maluco, já tem 2 semanas que ele tá fora e a gente ainda não faz ideia se ele vai jogar ou não contra o Patriots. Então, com uma quantidade de wide receivers, um corpo de recebedores quase todos calouros ou segundanistas, tá meio difícil de encaixar esse jogo aéreo. Com Big Ben, e aí você tem Sammy Coates, Eli Rogers, Kobe Hamilton, são caras todos muito novos e não estão
não deu pra encaixar mesmo. A gente sabe que química é meio complicado. O peso tá sendo mais no Brown e Big Ben ali. Exatamente. Né? E aí, como o Antonio Brown é um alvo muito visado, fica difícil dele ter liberdade para jogar. Eu acho assim, Sidney, isso pode ser uma chave interessante, né? Porque são as duas coisas fortes que a gente tem, né? Como eu falei, a nossa defesa cede poucos pontos e o nosso ataque sempre consegue pontuar. Então, se a gente conseguir repetir a fórmula do Kansas City de pelo menos segurar o ataque dos Steelers em field goal, as chances nossas são ótimas, né, cara? Porque não tô dizendo que a gente vai conseguir pontuar pra caramba, mas pelo menos ali um TDzinho o Brady tem que garantir, né, cara? Mas assim, eu queria partir do princípio que eu acho muito pouco provável que para um segundo jogo seguido os Steelers tenham tanta dificuldade para entrar na endzone. Eu acho que os Chiefs, nunca é fácil jogar contra eles no Arrowhead, né? Apesar de eles não serem talvez igual um Chiefs a defesa, né, não ser tão boa quanto a de anos atrás, aí é difícil jogar lá. Então assim, eu acho difícil que os Steelers cheguem lá em Foxborough e tenham tanta dificuldade assim para entrar na endzone. Mas o que você falou procede, assim, uma das forças dessa nossa defesa é a red zone defense, né? Então eles chegam ali perto nas últimas 20 jardas, eles dificultam muito para o time adversário, e eu acho que passa por aí a chance de sucesso, digamos assim, dos Patriots nesse jogo, né? Se a gente for ver defesas, as duas estão bem parecidas aí. Da partir da semana 10, que é onde a gente sabe que a nossa defesa achou uma forma melhor de se jogar e começou a ter números melhores, é onde também o Steelers começou a encaixar, a engrenar melhor ali, né, Danilo? Os números da defesa são bem interessantes aqui, ó. Da semana 10 pra frente, Pittsburgh cedeu 16,5 pontos por jogo, 287 jardas por jogo, de média, né, isso tudo, e 2 turnovers forçou por jogo. A nossa foi 12,9 pontos por jogo, 281 jardas cedidas por jogo e 2,1 turnovers. É bem parecido os números, e isso também pode mostrar que pode ser um jogo muito equilibrado também, se, vamos dizer, se as duas defesas crescerem e os ataques enroscarem aí, pode ser um jogo de kicker só, né? Do mesmo jeito que a defesa do Patriots cresceu quando vocês conseguiram substituir razoavelmente o Jamie Collins, que nem estava jogando e nem estava querendo jogar e foi embora trocados depois, o Steelers encaixou quando o Bud Dupree ficou disponível. Ele ficou machucado as 8 primeiras rodadas, e assim que ele voltou, o Steelers passou a ter um pass rush consistente. E aí, com o Dupree aparecendo, abriu mais espaço para James Harrison, que a gente sabe que é uma máquina mesmo com 38 anos. Então, o pass rush começou a funcionar externo, os pass rushers internos também começaram a funcionar em 2 jogadores como o Stephen Tuitt e o Javon Hargrave, que apesar de calor tá num baita desempenho. Então o Bud Dupree foi aquela pecinha que encaixou e foi o time inteiro, a unidade inteira de defesa crescendo junto com ele. A gente tava falando aqui agora há pouco, na hora que a gente tava falando contra os Texans. Às vezes uma mudancinha besta parece que é a peça que faltava na engrenagem ali pra todo mundo encaixar e engrenar no negócio, né, cara? Você puxou aí do Harrison, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o pass rush de vocês, cara, porque a gente tava tendo um ano interessante até, né, Sidney? Nossa OL jogando bem melhor do que a gente viu ano passado. Mas nesse jogo contra os Texans a gente sofreu demais, principalmente no meio, principalmente com o David Andrews, que é um cara que nunca deu problema pra gente desde quando entrou, e esse jogo contra os Texans foi um problemão, né, Cid? Cara, foi um problema, e a gente tem que também tirar o chapéu pra criatividade dos Texans, né? Eles até utilizaram de alguns alinhamentos assim não tão ortodoxos. Por exemplo, aquele sack do Whitney Mercilus, ele alinhou contra o center. E se você olhar o tamanho dos jogadores que normalmente alinham ali próximos ao center, são aqueles caras gigantes, né? Do nível do nosso Malcolm Brown, do Alan Branch. Então eles colocaram o Mercilus lá, ele fez um giro para cima do Andrews, que a agilidade dos dois é incomparável, e chegou no Brady. A gente viu o Clowney também vir por dentro e focar em cima do Andrews. Então eles meio que expuseram a fraqueza do Andrews contra jogadores mais ágeis, e eu tenho certeza que o Mike Tomlin viu aquele jogo lá e vai tentar fazer um pouco disso também. Como que você vê isso aí, Danilo? É bem por aí mesmo. Deu pra ver a crise que a defesa entrou de vocês quando um Jadeveon Clowney e um Whitney Mercilus começaram a encaixar. E aí você vê os Steelers tem um corpo de linebackers em si que dá pra fazer uma pressão muito boa.
com o Dupree forçando de um lado, o Harrison forçando do outro, e aí abre espaço para dois caras dinâmicos como Ryan Shazier, que é um foguete, uma velocidade absurda, e o Lawrence Timmons também. Então, eu vejo com muitos bons olhos o pass rush dos Steelers contra a linha ofensiva do Patriots. Eu também acho que pode ser um problema sério aí pro nosso ataque, sem dúvida nenhuma. Vocês estão sofrendo com tight ends mesmo? Cara, na última rodada, nesse divisional, a gente cedeu 77 jardas pro Travis Kelce, só que nenhum touchdown. Então, realmente deu uma leve melhorada. Com o Gronkowski em campo, a gente estaria se tremendo, completamente assustado. E a gente estaria super feliz. Exatamente. Com o Bennett, a gente sabe que o Bennett é um baita tight end, mas ele não é Rob Gronkowski, porque ninguém é Rob Gronkowski nessa liga. Então, se a gente conseguiu razoavelmente conter o Travis Kelce, acho que com o Martellus Bennett dá pra ter um trabalho semelhante. Então, é isso que eu quero puxar pro Sidney. O Bennett não tá sendo toda hora aquele cara que a gente espera dele, né? Esse jogo ele também apagou. No momento que a gente precisava dele, a gente até falava do quanto seria importante trabalhar o meio do campo nos passes ali contra o Texans, e não aconteceu. O Bennett era um cara pra isso. Não sei se vocês perceberam, mas acho que nos últimos 5 jogos dos Patriots, todo jogo tem um lance que o Bennett cai após uma jogada, sente, fica no chão, demora a levantar, aí levanta e todo mundo se anima porque ele sai andando com as próprias pernas e tal, aí recebe a atenção no banco, passam algumas séries ou alguns minutos, ele volta pro jogo. Então eu tenho dúvida se o Bennett está saudável. A gente sabe que os Patriots eles são muito fechados com relação à lesão, eles dão o mínimo de informações possíveis. Então, assim, eu tenho a impressão, digamos assim, de que o Bennett não está 100%, porque todo jogo ele está sentindo alguma coisa, sai, fica um tempo fora, recebe atendimento, volta. Então, assim, o Bennett saudável, ele tem condições de incomodar bastante. Se ele realmente estiver nessa fase meia boca, digamos assim, mais ou menos, aí pode ser realmente que os Steelers consigam ter muito sucesso anulando ele. Quero puxar aqui, Sidney, como fazer para parar o trio dos Steelers. Le'Veon Bell, Antonio Brown e Big Ben. É com 38, é com shotgun, é com cano, é com canhão. Como é que para esses três? Eu diria que shotgun seria uma boa, porque ela espalha a bala e dá pra pegar os três de uma vez. Cara, eu acho que é por aí. Eu acho que parar, anular esses caras é impossível. Eu acho que dá pra limitar, de certa forma, mas é muito complicado, porque a gente tá falando, na minha opinião, concordo com o Danilo, o melhor wide receiver da liga, que é o Antonio Brown, e o Le'Veon Bell, cara, eu não me lembro de ter visto um running back da NFL com tanta paciência para irritante até. Ele vai correr. É irritante, ele para atrás da linha ofensiva, pensa duas vezes e vai e consegue correr para 7 jardas, né? É incrível a visão que ele tem, né? A paciência também. Então, assim, eu acho que não é o caso, por exemplo, a gente vai enfrentar o Texans, a gente sabe que a gente vai fechar para parar o jogo terrestre e desafiar o Osweiler a lançar. Nesse caso, não. Se você anula um, sobe o outro lá e o outro tem condições de ganhar o jogo para os Steelers. Então, é muito complicado esse plano de jogo. Eu acho que o início do Fox tem que começar focando no Bell, realmente, de limitar ao máximo as corridas dele para deixar em situações de terceira descida um pouco maiores aí. E com relação ao Brown, eu acho o seguinte, vai ser o Malcolm Butler colado nele o jogo inteiro e tem que ter ajuda lá atrás, porque por mais que o Butler esteja num ano sensacional, a gente já viu que o Brown foi capaz de fazer com ele nas últimas 2 oportunidades que eles jogaram, conseguiu produzir muito. Então, assim, Butler mais um safety no Brown e focar o front seven ali para tentar limitar o Bell. Vamos usar o Danilo nesse caso, já que ele tá aqui e o podcast é sobre os Patriots. Danilo, quando foi que vocês tiveram problema com esses jogadores? O que fizeram? Dá uma dica pra gente aí, o que a gente tem que fazer. Cara, marcação pesada no Antonio Brown foi razoavelmente eficiente. O Antonio Brown teve uma recepção dentro da endzone agora contra o Chiefs, que o Marcus Peters estava incrivelmente colado, ele arrancou a bola das mãos do Brown, literalmente. Então, costuma funcionar, você costuma forçar o Big Ben a olhar para os outros alvos, que, claro, não vão ter a mesma qualidade do Brown. Parar o Bell, boa sorte. Porque não é só o trabalho do Le'Veon Bell de paciência de esperar o bloqueio.
é porque ele sabe que o bloqueio vai funcionar. Porque Isso. o Steelers está tendo uma das melhores linhas ofensivas. Eu diria a melhor linha ofensiva entre os 4 finalistas de conferência. Eles estão muito entrosados ali, o Bell com os bloqueadores, né? Até em jogos que a gente perdeu, sei lá, um left tackle, um right tackle, um guard, continuou funcionando muito bem. E essa é a primeira vez do Le'Veon Bell nos playoffs. E E mesmo assim, ele tá destruindo. Ele já tem, em 2 partidas de playoff, os 2 recordes da franquia em jardas corridas em playoff. 167 jardas contra o Dolphins, 170 contra o Chiefs. Então, pra uma defesa que cedeu 70 e pouquinho pro Lamar Miller, boa sorte pra parar o Bell, cara. Eu vejo assim, a defesa dos Patriots trabalhou bem, tá trabalhando bem, aliás, vem trabalhando bem aí contra o jogo corrido. Mas como a gente puxou aqui do Bell, ele corre de um jeito muito diferente, né? Ele tira o ritmo, parece, da linha de defesa ali do front seven. Então, não adianta você ir com tudo também, porque você vai dar o que ele quer. Que você vai mostrar pra onde que você vai e ele vai ver o buraco e vai correr no buraco que você deixou. Se você dá uma segurada pra não dar o tempo dele, pra entrar no tempo dele, a OL deles vai chegar e vai te bloquear e vai fazer o buraco que ele precisa. Então eu vejo isso muito, essa característica dele que muda muito a forma de atacar o jogo quando ele tá correndo. Então vai ser interessante aí ver principalmente Alan Branch ali, que tá trabalhando bem no meio, o quanto eles vão conseguir se adaptar contra esse jogo do Bell. Então isso eu acho que é um ponto importante. E do Antonio Brown, Sidney, como você disse, a gente já viu o Butler sofrer com ele. Normalmente o Butler trabalha muito bem contra receivers aí de calibres alto. Eu acho que o Antonio Brown é o que ele mais sofre ali normalmente. E vai ter que ter uma ajuda ali, de repente o Harmon, que tá sempre ali atrás com ele. Vai ter que acontecer isso aí, né, cara? Porque se marcar o Brown sozinho é até falta de respeito com ele. Então vão ser buracos aí que vão abrir, não vai ter como. E o que eu queria falar aqui, Sidney, que eu acho que pode ser um problema também, é a deficiência que a gente viu no nosso pass rush esse ano, que a gente falou aqui que muitas vezes chega e não derruba. E quando é o Big Ben é tipo nível 3 daí, né, cara? Porque pra derrubar o Big Ben também é só na arma. E os caras não estão conseguindo derrubar, tipo, quarterback magrelinho aí, que os caras chegam, bate e não derruba. Pra derrubar o Big Ben vai ter que chegar com muito mais vontade ainda, né? E esse ano é pior, porque não é que estão chegando no Big Ben e não estão derrubando, é que não estão chegando no Big Ben. O Big Ben ele foi muito bem protegido nesse jogo. Eu não consegui ver o jogo inteiro contra os Chiefs, mas eu vi uma parte e eu achei que ele teve um pocket muito bom, muito bem armado para ele. Então, assim, aí realmente é um problema e um dos mais sérios que eu acho para esse confronto. Eu acho que o nosso pass rush vai sofrer para chegar no Big Ben. E sem chegar, a gente sabe que ele é um cara capaz de estender jogadas. O entrosamento do Antonio Brown com ele nessas jogadas estendidas é incrível. Parece que eles têm o mesmo pensamento. O Brown sabe onde o Big Ben quer que ele vá quando a jogada se estende e o Big Ben consegue lançar a bola lá. Então, assim, eu acho que se o nosso pass rush não conseguir chegar no Big Ben, as nossas chances diminuem bastante nesse jogo. O Steelers está jogando o que normalmente se chama de playoff football, futebol de janeiro. Você entra com o jogo corrido, goela abaixo do adversário, você controla relógio, você mantém o ataque adversário longe do campo, que a liga inteira grita que é o segredo para parar o Tom Brady. Então, o jogo corrido é a principal arma, então você tem uma linha ofensiva fantástica com um corredor fantástico. Essa, pra mim, é a solução. Que a gente vai tomar ponto do ataque do Patriots, isso já tá escrito, basicamente. É muito, muito, muito difícil você conseguir anular Tom Brady e os recebedores deles. Mas o ataque dos Steelers tem condição de conseguir ter um desempenho muito bom graças ao jogo corrido. Eu queria fazer uma pergunta pro Danilo, porque a gente acabou de analisar um pouco os principais pontos dos Steelers e como nós os Patriots vamos ter trabalho para enfrentar. Eu queria que o Danilo falasse na visão dele quais são os pontos dos Steelers que mais preocupam ele pensando nesse confronto contra os Patriots. Cara, a juventude da secundária dos Steelers contra um quarterback absurdamente experiente como o Tom Brady preocupa bastante, assim. A gente viu em alguns lances durante a temporada o Lawrence Timmons, inside linebacker, correndo em cobertura para pegar o wide receiver.
se tiver uma jogada de um Julian Edelman contra o Timmons, caixa. Não tem o que fazer. Então, os esquemas defensivos vão ter que ser... Me preocupam um pouco na montagem deles. E tem um ponto chave pra mim. Special Teams. A gente sabe que uma das chaves do Patriots de sucesso é em jogada de Special Teams. E até semana passada a gente tava gritando pros Steelers demitir o coordenador de Special Teams, porque tava absurdamente terrível o desempenho. Tom Brady contra a secundária dos Steelers e Special Teams são duas chaves pro Patriots ganhar esse jogo. A gente fala uma coisa muito... Até deu a deixa, Sidney. Eu vou falar porque deu a deixa, ele puxou, eu vou ter que falar, cara. Não tem, eu tava quieto aqui. Eu falo muito aqui do cobertor curto, que é o que o ataque dos Patriots força contra as defesas adversárias. E é bem isso que você falou, né, cara? Com uma defesa que é nova... o Brady sabe fazer muito bem os matchups, né, cara? Ele puxa um cara de lado, puxa um outro pra cá, ele mexe as pecinhas dele ali, a hora que vê, ele vai achar alguém que tá com uma marcação mais fraca e é onde ele vai atacar. Então isso é muito forte nos Patriots, é muito característico e realmente pode ser a diferença, né? Sidney, fala pra gente agora, o que você acha, e você como porta-voz aí dos Patriots, onde que você acha que é o ponto forte nosso aí pra gente conseguir vencer esse jogo? Eu tô com o Danilo, eu acho que apesar da defesa, você passou os dados aí da defesa dos Steelers, né, da semana 10 pra cá, eles cresceram bastante. Eu acho que essa secundária deles tem condições, assim, acho que a gente tem condição de explorar essa secundária, não talvez de marcar mais de 30 pontos por jogo, mas assim, de dar trabalho para eles, de pontuar, de entrar na end zone. Eu acho que esse ponto assim, seria um pouco favorável para nós. Eu acho que esse vai ser um jogo decidido nos instantes finais, assim. Pode parecer clichê, mas não é o que a gente tem visto em muitos jogos dos playoffs. A gente tem visto muitos jogos até chatos, assim, que os jogos acabam sendo definidos muito antes. Eu acho que os dois times têm jogadores com condições, com estrutura para jogar um jogo desse calibre e qualidade dos dois lados da bola. Então eu acho que sim, vai ser um jogo decidido no final mesmo. E um ponto assim, mais positivo para nós que eu consigo ver é esse matchup aí contra a secundária deles. O resto eu acho muito, muito equilibrado. Eu vou puxar aqui uma coisa que pode ser tanto um problema, pode ser a chave da vitória nossa, como pode ser a chave da nossa derrota, e é o que eu venho falando a temporada inteira. Tudo vai depender de o quanto os Patriots querem jogar futebol americano na hora do jogo. Se a gente vê aquele Patriots morto, que vai dar tackle e não consegue derrubar uma vareta, não vai conseguir derrubar ninguém ali, não vai conseguir derrubar o Bell, não vai conseguir fazer sack no Big Ben. Se a gente vê aquele time que faz um erro e cai o psicológico e vira um nada ali dentro de campo, não consegue acertar mais nada, Brady erra passe, os caras não conseguem agarrar a bola, isso pode ser um problema gigante. Só que como a gente já viu, quando os Patriots entram com vontade de jogar futebol americano, de mostrar que é campeão, que tem uma hegemonia que não é à toa, a gente é quase imbatível, a gente tem um time muito bom. Então pra mim depende do psicológico desse time. Demais, do 100% do tempo do jogo. Não adianta fazer igual a gente viu contra a Texans, igual a gente viu com outros times, que entra, começa incrível, parece que vai ser 70-0, dá um quarto, o nego tá mandando mensagem pra gente no Twitter falando que vai dormir, porque o jogo já tá ganho, e aí do nada despenca o time e vira um time de futebol americano normal. Então esse pra mim é o ponto-chave principal dos Patriots nesse domingo, e qualquer jogo que vá fazer aí, seja Super Bowl, seja... Vai ter que jogar com vontade assim de ganhar de verdade pra gente poder jogar bem. Danilo, quer deixar aí um placar aí? Se você falar que os Steelers ganham, a gente te corta agora, velho. Eu tenho que puxar pro meu time também. Claro. Mas com certeza vai ser uma coisa muito apertada, acho que coisa de, sei lá, 24-21. Não, aí eu não aguento. Nesse nível. Não, a gente também não, mas vai ser assim, cara. Eu não vejo em nenhum dos dois times a capacidade de estourar aí ceder, o placar, né? De ceder pro adversário a ponto de explodir o placar. Uhum. Quer deixar o seu, Sidney? Cara, assim, lembrando que o Danilo falou 24-21 pros Patriots, então você quer falar o seu aí? Minha impressão vai mudando a cada dia. Uma hora eu acho que vai ser bem baixo o placar, no outro dia bem alto, mas assim, o sentimento que eu tô hoje é que os dois ataques, por mais potentes que sejam, vão sofrer um pouquinho nesse jogo. Eu vou chutar um 20-17 pros Patriots. Eu vou na minha versão de que os Patriots vão entrar com vontade. E entrando com vontade, eu tenho 24-14.
Pros Patriots, lógico. Só 14, cara. Só 14. Eu acho que nossa defesa vai jogar pra cacete domingo. Espero, pelo menos. Quando eu joguei aqui no Madden, fez isso, cara. Então os caras podem repetir. Eu consegui, por que eles não conseguem? Danilo, eu queria agradecer você demais aí pela presença, por estar sempre aí, a gente tá sempre trocando mensagem quando dá. E deixa aí pro pessoal, por mais que aqui seja em peso a torcida dos Patriots, mas como eu disse, vocês fazem um trabalho tão legal que merece aí todo mundo que, querendo ou não, qualquer torcedor de NFL no Brasil é um torcedor de NFL antes de qualquer outro time, né, cara? A gente assiste qualquer jogo, a gente gosta de tudo, então um trabalho como o de vocês merece uma seguida, merece um like ali da nossa torcida, então deixa aí os canais de vocês pra galera e fale o que você quiser. Então, fica o pedido, segue lá no Twitter, o Black Yellow BR, tudo junto, o site da gente, steelcurtainbr.com, e os podcasts do Black Yellow saem lá no Fambonanet, que é o podcast que eu também faço parte. Então, fambonanet.com.br, a gente tem lá, além do Black Yellow BR, além do Fambonanet, outras 4 franquias que lançam podcast exclusivo, assim como o Patriotas. Então, Saints, Colts, Raiders, 49ers, tá tudo lá. Acompanha a cobertura que a gente tá fazendo dessa reta final de temporada, e também o podcast não para, né? E do Fambonanet é geral, né? Vocês falam de todos os times e tal, então por mais que o cara não queira ouvir só de um time só, dá pra ele ouvir lá, ouvir um pouquinho de Patriots e do resto também, né? Um pouquinho mais de Patriots, porque o Kodoji é um torcedor bastante clubista, assim. Então é isso, gente. Foi legal, né, Sidney? Bom, primeira vez que a gente traz alguém aí, o inimigo, pra dentro de casa, né, cara? Mas se tiver gente de outros canais que escutem a gente aí, quando tiver jogo, só mandar mensagem pra gente. Se encaixar, a gente consegue fazer, sim. Dá uma visão diferente, né? Exatamente, eu acho bom porque a gente está bem imerso nos peitos assim, acaba às vezes não percebendo certas nuances, certos detalhes dos adversários. É bom trazer o cara que está vivendo isso lá todo dia. Então, assim, foi bem legal esse papo com o Danilo, eu queria agradecer a ele também e foi bem legal. Vamos fazer outras vezes aí, né, com outros clubes. Bom, agora, Cid, a gente tá aí no mata-mata de podcast também, né? Ou a gente volta semana que vem para falar da vitória e falar, sei lá como que a gente vai conseguir ter coração pra falar de um possível Super Bowl, ou a gente vem falar de fim de campeonato, né, cara? Agora é mata-mata pra nós também. Exatamente, né? Talvez só tenha mais um podcast, a gente espera que tenha mais de um, para o bem de toda a nação patriota, mas vamos lá. O jogo vai ser duro, mas a gente tem totais condições de ganhar e eu tô confiante na vitória. Bom, a gente vai estar normalmente com o nosso ao vivo antes do jogo. Pra quem não conhece, né, Sidney? A gente entra 30 minutos antes da partida lá no nosso canal do Facebook e fica meia hora ali ao vivo de verdade, falando com a galera os pontos chaves aí pro jogo, e também aproveita para responder pergunta, ler comentário de todo mundo. Eu ouso dizer que é melhor que o pré-jogo da TV, hein, cara? Ah, cara, sem dúvida. Pra quem é torcedor dos Patriots e quer focar realmente no time, né? Porque você vê que na TV os caras falam de tudo, falam do jogo do dia anterior, falam da semana que vem. A gente não, Patriots é o jogo que vem e é o jogo que vai começar daqui a pouco. Então, assim, é bem focado, bem voltado pra nossa torcida. Não deixem de acompanhar, não. Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos ver o que vai dar esse jogo domingo. Confiantes que a gente vai conseguir vencer, e a gente vai voltar aqui pra falar de Super Bowl. Vai ser o nosso primeiro podcast se a gente conseguir sobre Super Bowl, hein, Sidney? Desde quando a gente começou, a gente não foi pra Super Bowl ainda, né? Caramba, a gente nasceu no ambiente de vitória de Super Bowl, mas não estávamos, né, ativos na época. Então, estou muito ansioso para ir, doido por essa oportunidade de trabalhar pelo Super Bowl aqui no Patriotas. Então vamos nessa. Obrigado, cara. Valeu todo mundo. Até semana que vem, gente. Bom, só pra garantir, tá? De qualquer jeito a gente volta semana que vem. Perdendo ou ganhando, a gente tá aqui ainda semana que vem. Abraço, Sidney. Até mais. Um abraço, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour.
They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call it